dia! Bom dia! Vamos ficar em pé? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 3. A partir do versículo 4. João Batista está anunciando, e nós vamos iniciar esse mês de Natal anunciando essa mensagem. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. Eu vou ler de novo. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. Não estão ouvindo? Acho que agora dá para ouvir um pouquinho. Deu para ouvir melhor? Melhor? Teve algum problema ali no nosso PA, né? Agora eu vou ler de novo, tá bom? Vamos lá. Lucas 2, a partir do versículo 4. 3, a partir do versículo 4. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. Esse é Jesus. Esse é Jesus passando no meio de nós. Por onde Ele passa, tudo que está torto se endireita. Tudo que está esburacado se aplana. Esse é o Jesus que você veio adorar nessa manhã. O Jesus que é capaz de transformar qualquer situação. Porque Ele é a própria verdade, Ele é a própria cura. Ele é o Deus e Senhor de tudo que existe. Eu vou te convidar a abaixar a tua cabeça e orar por alguns segundos. Clamando o Senhor Jesus sobre a sua vida. Convidando Jesus a falar com você de maneira poderosa, de maneira inconfundível nessa manhã. Porque de uma coisa eu sei, Ele marcou um encontro conosco. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai,
filhinhos na casa do teu Pai. E nós só podemos estar aqui livres, felizes, por causa do teu feito, por causa do teu sangue, por causa da tua cruz. Eu sei, é dezembro, é Natal. Muitos não gostam de falar da cruz. Mas, Senhor, a manjedoura só tem sentido por causa da cruz. A manjedoura só existe por causa do madeiro. E nós, nesse dia, nesse primeiro domingo que nós separamos como igreja, para nos lembrar, como tu nos ordenaste, nos lembrar desse fato, Senhor, tão importante para nós. Nós queremos te dedicar a nossa adoração, o nosso louvor. Nós queremos entregar as primícias da nossa vida. Nós queremos entregar os nossos louvores. Queremos entregar, Senhor, o nosso silêncio. Queremos entregar todo o movimentar do nosso corpo. Queremos entregar os nossos dízimos e ofertas. Queremos entregar tudo o que somos e temos, os nossos pensamentos. Oh, Jesus, recebe-nos nessa manhã. Porque tudo o que temos e somos, dedicamos a Ti. Recebe a glória. Em Teu nome que oramos. Amém. Agora cumprimente quem está aí. Com um abraço já de Feliz Natal, quase, né? Mas de Feliz Dezembro. Se o amas, rende adoração. Se o amas,
isso é verdade, então, continue exaltando esse Jesus. Ele é digno de toda adoração. Ele é meu e teu. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há, pra sempre, ó Rei, te louvarei por teu maravilhoso amor. Diga pra ele, querido, consolo. Sentar. Vir ao Senhor com alegria e aqui nós colocarmos nossas vidas diante do altar dele. Também que nós podemos ter esse momento de oração no qual nós queremos colocar todas as nossas vidas e a vida de aqueles que estão sofrendo. Mas antes gostaria de ler aqui em 2 Crônicos, capítulo 4, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração, se fizer neste lugar. Eu creio que esse é o Deus que nós servimos, mas uma das coisas que eu aprendo aqui, eu creio que é o desejo de Deus que nós tenhamos consciência disso, quando Ele fala que aquele que chama pelo seu nome precisa ter algumas atitudes. A primeira, Ele diz se humilhar. Quantas vezes, talvez nós somos arrogantes e queremos que Deus responda, que Deus atenda ao nosso clamor, mas nós não nos humilhamos. Ao menos essa é a mensagem de Deus aqui nesse texto. E Ele também diz orar e me buscar. Muitas vezes eu tenho dito, quando em outros lugares que eu ministrei a palavra, eu ensinei, eu disse, de que em alguns momentos é necessário nós colocarmos perna nas orações. E esse texto nos diz assim, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E ele diz ainda que estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E esse é o nosso momento de nós colocarmos as nossas vidas, nossos desejos, nossos pedidos, nossas gratidões diante do altar de Deus. Nós sabemos todos de que o que aconteceu, a tragédia nesse aquele voo da Chapecó, o país todo comovido. Nós queremos estar lembrando pelas famílias enlutadas, inclusive o pastor Anselmo. Ele fez capelania ontem, em alguns momentos na transmissão ele apareceu que estava dando um apoio para diversas famílias. Segundo ele, há 30 anos ele jogou nesse time. E ele conheceu algumas pessoas e ele foi dar o suporte ali. Que estejamos orando pelas famílias enlutadas. Também pelo nosso país, pelo momento que está se passando, a crise política, crise financeira, que a gente estejamos atentos, conforme a palavra do Senhor, que nos ensina que nós devemos nos humilhar, nos colocar diante do altar dEle, para que Ele possa responder e atender às nossas necessidades. Temos aqui alguns pedidos, oração pelo senhor Odemir de Oliveira, ele está na UTI. Também outro pedido por Helena Cott, que está na UTI no hospital em Araucária, e também pela sua família. Temos aqui os pedidos, eu não sei o que está aqui, mas Deus sabe. Eu creio que pessoas que têm suas necessidades colocaram os seus pedidos aqui, seja desemprego, seja por enfermidade. Eu creio que também a gente pode às vezes colocar alguns pedidos de gratidão, né? E muitas vezes nós só sabemos pedir, mas dificilmente alguém volta aqui e dizer assim, quero agradecer porque Deus me ouviu, Deus me atendeu. Eu acho que é muito importante essa decisão de nós também sermos gratos a Deus pelo que Ele tem feito. Aqui mais um pedido, oração por Pilar, eu não estou entendendo o primeiro, Ion, Pilar, pela saúde. Então, como? Do Ivan, entendi agora, ok. Vamos orar, aqueles que puderem se ajoelhar, nós vamos orar e clamar a Deus nesse momento. Pai Celestial, nós te louvamos, nós exaltamos e glorificamos o teu nome pela tua palavra, porque sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. E assim nós estamos nos colocando diante do teu altar. A tua palavra nos ensina que nós queremos que o Senhor ouça a nossa oração, mas para isso é necessário nós nos humilharmos diante do teu altar. Nós reconhecermos que somos pecadores, que nós somos falhos, que nós necessitamos da tua misericórdia. E aqui nós estamos, ó Deus, como igreja, de joelho diante do teu altar, colocando nossas vidas de tal forma que o Senhor possa manifestar-se a tua vontade. Nós queremos buscar também a tua presença, nós queremos suplicar a misericórdia do Senhor, de tal forma que o Senhor possa atender o clamor desse povo, não somente dos que aqui estão nesta manhã, nesse culto,
mas também aqueles que estão assistindo pela televisão, pela internet, por aqueles que estão em casa. Sabemos que há pessoas dessa igreja que estão enfermas. Visita, ó Deus, cada um. Também esses pedidos que aqui apresentamos, que estão por escrito, conforme já citado aqui. Eu sei que o Senhor pode ir adiante, operar, atuar na vida de cada um, também usando os médicos como um instrumento em tuas mãos. Mas acima de tudo, nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Ó Deus, também abençoa esse nosso país. Tu sabes toda a situação que está se vivenciando na área política, na questão da economia. Também, ó Deus, que as lideranças desse país possam ser alcançados de tal forma que eles possam colocar a mão na consciência, reconhecer a necessidade de que o Senhor seja Deus, seja o Senhor na vida deles. Ó Deus, também os pedidos que aqui estão nessa caixa, nós não sabemos o que está, se é pedido por desemprego, se é questão de enfermidade ou por outros motivos. Ó Deus, todas essas coisas nós estamos colocando aqui diante do Teu altar. Ó Deus, ajuda-nos a viver nessa dependência, e nós queremos Te louvar, porque sabemos que o Senhor ouve o clamor daqueles que Te buscam, com coração íntegro, com coração sincero, com desejo de viver nessa dependência, e que o Senhor possa ter liberdade em passear e agir na vida de cada um de nós. Ó Deus, abençoa também o pastor Pascoal, aonde ele se encontra, também a irmã Cleusa, o pastor Paulo Davi, também o pastor Edson, tantos outros que, ó Deus, que não estão nesse momento aqui, mas que o Senhor possa visitar, afofar a cama de cada um daqueles que tem necessidade. É isso que nós oramos, nós agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.
Você pertence a Jesus? Amém? Então vamos falar um amém mais forte? Você pertence a Jesus? Glória a Deus, que canção linda, né? Deus é tremendo, Deus é muito bom. Deus é bom. Amém, amém. Queridos, que especial estarmos na casa de Deus, louvando, adorando ao Senhor. Eu queria destacar alguns avisos muito especiais que nós vamos ter aí nos próximos dias. Tem uma convocação, você deve ter recebido esse jornalzinho aqui. Você recebeu? Quem não recebeu? Você pode pegar ali na saída. Então aqui nós temos os avisos, as atividades que a igreja tem toda semana, todos os dias. E você pode estar se informando, participando, porque é bênção. É bênção, tem muita coisa boa acontecendo na igreja. Não perca a oportunidade de ser abençoado com as atividades que acontecem também fora do nosso culto dominical. O Ministério Infantil está convocando aqui todos os pais para dia 10 de dezembro, sábado, ou seja, o próximo sábado, às 10 horas aqui no templo. Então você que é pai, seu filho está lá no Ministério Infantil, você que ainda não conhece esse projeto, esse trabalho, você está convocado para participar dessa reunião. E será um tempo muito especial, onde estará sendo conversado com os pais, a visão do ministério, né, os sonhos. Você pode trazer um sonho também, né? Então você aproveita esse tempo, conversa com a liderança, vai ser um tempo muito gostoso, né? Então a gente que é pai aí fica ansioso, como é que é, o que está acontecendo? Eu lembro até hoje, hein? Quando eu era criança no Ministério Infantil, que tempo gostoso, lá escutando as histórias. Então é um projeto abençoador. Muitas das bênçãos que recebi, já adolescente, adulto, tem a ver com o que passei no Ministério Infantil. E na classe que eu estudava, no Ministério Infantil, um dia eu fui professor na classe que eu estudava. Que coisa interessante, que gostoso, né? E tudo começou porque um dia eu estava lá como criança. Então, venha, pai, participar desse tempo. O Holy Hour, os homens, né, que participam aqui do Holy Hour, estão convidando os casais para estar participando no jantar no restaurante siciliano, dia 12 de dezembro. Então, homem, faça um convite aí para sua esposa, leva ela lá nesse jantar, vai ser um tempo muito especial, né? Tem o preletor, será o Reinaldo Moraes, e você pode adquirir o seu ingresso ao final do culto nos estandes. Irmãos, nós estamos numa campanha. Você acha bonito esses vitrais? Dá uma olhada para os vitrais, é lindo, né? Fala a verdade, são muito bonitos. As pessoas que não conhecem a nossa igreja e vêm passear aqui, vêm nos visitar, eles entram aqui e ficam encantados com os nossos vitrais. Aí eu fico lembrando quanto tempo levou para nós chegarmos a essa coisa linda que são os vitrais. Foram 2 anos só de projeto para chegar no que está aí, fora todo o projeto que foi bastante complexo. Mas nós queremos mostrar esses vitrais para a cidade. Nós queremos que as pessoas da cidade vejam esses vitrais, porque para você ver hoje, você tem que entrar aqui. Você tem que estar aqui durante o culto, você tem que vir aqui durante o dia para enxergar todas essas figuras bíblicas. Então nós queremos iluminar os vitrais. Com isso a cidade, à noite, vai poder estar vendo os vitrais, e com certeza o Evangelho, a palavra de Deus, a mensagem que está impressa nesses vidros, estará com certeza alcançando os corações. E nós podemos usar esses vitrais para falar de Jesus através das imagens. Então nós começamos uma campanha para iluminar os vitrais, e você pode fazer parte disso. Pergunte ao Papai do Céu: Papai do Céu, o que eu tenho com isso? O que o Senhor quer me usar para abençoar, para iluminarmos esses vitrais? Aí você escreve no seu envelope: vitrais, janelas, e você vem voluntariamente e deposita aqui no nosso gasofilácio. Nós queremos conhecer os nossos visitantes. Você que nos visita nessa manhã, por favor, se coloque em pé, para que nós possamos conhecê-los. Olha lá, tem uma família
Que bênção. Tem mais algum aqui na frente, lá no fundo, uma família. Irmãos que estão próximos, por favor, dê um abraço, né? Vocês são bem-vindos, estamos felizes porque vocês estão aqui conosco. Que vocês se sintam à vontade em nosso meio, se sintam à vontade para voltar outras vezes, se sintam abraçados em nome da Primeira Igreja Batista aqui em Curitiba. Que Deus abençoe e que o Senhor Jesus fale profundamente ao seu coração nesta manhã. Nós vamos ter esse momento de entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas. É um tempo tão gostoso. Eu estava orando esta manhã e falando: Deus, abençoa esse culto, abençoa esse tempo que a gente vai estar lá na igreja. Senhor, que todas as pessoas que entrarem lá na igreja possam receber o toque do Senhor, e que não seja apenas um deslocamento de casa para a igreja, sentem-se lá e voltem para casa do mesmo jeito que for. Não, que o Senhor toque o coração, que o Senhor faça alguma coisa na vida de cada um. E esse momento do dízimo e da oferta, eu estava pensando, que tempo especial, quando a gente vai até o Senhor e diz: Senhor, o Senhor faz parte da minha vida, e eu venho aqui à frente trazer uma oferta, trazer um dízimo, como um sinal dessa dependência, da sua grandeza na minha vida. Não porque o dinheiro é a grande coisa, é a que move a minha vida, ou que move a igreja, mas apenas como um sinal de dependência do Senhor. E como um sinal de dizer: Senhor, eu te adoro, com os bens que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Então que você se sinta à vontade para estar vindo aqui à frente, voluntariamente, adorando ao Senhor, com a sua oferta, com o seu dízimo. Que Deus nos abençoe. Você afasta controles, ajudando o trânsito das pessoas.
estamos hoje reunidos aqui para adorar a Deus. E domingo nós fazemos isso às 9 horas, nós fazemos isso às 11, nós fazemos isso às 19. Mas já foi falado aqui, não custa nada lembrar, que no dia 24/12 não haverá culto. Porque nós reservamos essa data, na realidade já concordamos com isso, para que esse dia seja reservado para a família. Um dia especial de confraternização, onde todos estão juntos, sorrindo, brincando, comendo bastante, né? Vamos falar a verdade, né? Dia 24, pessoal, às vezes perde um pouquinho o controle, né? Né, Lésia? Estou vendo a Lésia aqui, perde um pouquinho o controle. Dia 24, então, reserve para a sua casa, reserve para a sua família. Se você não tem casa, não tem familiar aqui, tem casa, mas não tem familiar como eu, se venda para alguém, se ofereça para alguém. Eu faço isso todo ano, gente, todo ano dá certo. Então, se venda para alguém aí, uma hora alguém vai olhar e vai acreditar que você quer jantar na casa deles, né? O Torquato outro dia me pegou, me levou para a casa dele, a gente estava comprando, eu estava tentando comprar um frango frito com farofa, né? Para ceia. Aí o Torquato me viu lá, acho que Deus tocou no seu coração, né? Deus tocou no coração dele e falou: não, pastor, vamos comer na minha casa. Que bênção, olha, foi maravilhoso o negócio. Ainda ganhei presente ainda, comprou um presentinho para o meu filho lá, uma bênção. Então, dia 24, família, ok? No dia 31/12, nós temos aqui aquele nosso culto de vigília. Começa às 22 horas, tá bom? Então você é convidado para passar essa virada do ano conosco, orando, aprendendo mais da palavra de Deus, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito pela sua vida, pela sua família nesse ano, te abençoado. Com certeza todos nós experimentamos algo grandioso do Senhor, uma bênção do Senhor. Então esteja aqui conosco, dia 31 a partir das 22 horas. Domingo, dia 25/12, no culto das 11, né, já que não haverá culto às 9, nós teremos um culto muito lindo. A Thalita escreveu assim: lindo culto natalino. Eu acredito que vai ser mesmo, um lindo culto natalino. Então, você é convidado para cantar os hinos de Natal, para lembrar talvez da sua infância, como o pastor Nilson falou aqui, que era professor de escola de criança. Eu fiquei imaginando como é que era o pastor. Já tinha essa barba, não? Não tinha barba, então não amedrontava tanto assim, porque quando a gente olha para a barba dá um medinho, não sei você, mas eu olho assim, que ele se aproxima de mim coçando a barba, eu digo: eita, lá vem bronca. Mas não é não, pastor Nilson é uma bênção, obrigado pastor. Então nesse dia 25, você vem para o culto preparado, com o coração preparado para adorar a Deus nessa atmosfera natalina, com hinos, com uma palavra sobre esse tema de esperança, de vida nova, e sem dúvida alguma vai ser maravilhoso. No dia, nós teremos nesse dia 25 então só o culto das 11 e o culto das 19 horas. Eu queria convidar vocês também, as mulheres, beleza? Todas as mulheres. Agora, terça-feira, dia 6, nós teremos o chá natalino de confraternização da MCA. Se você é mulher, gosta de oração, gosta de um ambiente alegre, feliz, participe da MCA. Eu já vim pregar algumas vezes na MCA. É uma atmosfera extraordinária. As mulheres são muito queridas, oram por você. De vez em quando ligam para saber como é que você está, quais são os pedidos de oração, vão fazer visita. Enfim, é um grupo que vale a pena participar. Elas se reúnem, provavelmente esse chá vai ser o chá de encerramento, é isso mesmo, o chá de confraternização. E nesse dia, quem vai estar falando a partir das 2h30 será a missionária Márcia Gomes Carilho, deve ser Carilho, porque ela é missionária da Junta de Missões Mundiais, é isso mesmo, né? Carilho, olha, até o final do culto eu saio daqui falando espanhol. Então, você encontra esse convitinho
participa desse encontro extraordinário na terça-feira, você encontra esse convite provavelmente lá atrás. Isso, Sabino? Ou com a Sônia, ou com o Sabino, pode ser também. O Sabino indica aí para onde você vai encontrar esse convite para esse chá natalino de confraternização. Eu quero vir. Eu vou ver se o Sabino libera um convite para mim, para eu estar aí, né, Sabino? Coçou o bigode. Ai, meu Deus do céu. Vai ter um convite. Ganhei o convite. Você está com a sua Bíblia aí, gente? Por favor, abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1. Nós leremos do versículo 46 ao versículo 55. Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao 55. O Cântico de Maria. Na realidade, um poema que você lê, que chega, o coração acelera de tão bonito que é esse poema. Eu dividi em 3 partes, não sou poeta, mas comecei a olhar para o texto e ver o texto dividido em 3 partes. E eu gostaria de enfatizar essas 3 partes e revelar, pelo menos mostrar, pelo menos 3 lições que Deus falou profundamente ao meu coração. Já tem umas 2 semanas que eu tenho olhado para esse texto, lido esse texto, pedido para que Deus fale comigo nesse texto, porque na quarta-feira passada, agora eu preguei esse texto. As pessoas que frequentam esse culto comigo ali na quarta, a gente tem também esse tempo de reflexão, de adoração ao Senhor, e eu trabalhei esse texto lá. E eu gostaria de compartilhá-lo com vocês hoje. A palavra de Deus então diz assim: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Aleluia! Coisa mais linda, fala a verdade. Realmente é um texto, é um poema, é um cântico que sai do coração de uma mulher que experimentou o poder de Deus. É um cântico, é uma oração que brota no coração de uma mulher que talvez estava com o coração tão acelerado de gratidão ao Senhor, desejo intenso de falar: Deus, eu não tenho palavras para exaltar o seu nome. Eu não tenho palavras para agradecer as maravilhas que o Senhor fez na minha vida. O Senhor é grande, o Senhor é extraordinário, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, porque o Senhor atentou para a humildade da sua serva, e de hoje em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, feliz, porque o Senhor me escolheu para ser a mãe do Salvador do mundo. Olha que coisa mais incrível. Mas eu sempre gosto de olhar por trás da história das pessoas. Quando eu estou fazendo atendimento, conversando com alguém, vendo algum comportamento de alguém que às vezes é um pouco reprovável pelas outras pessoas, eu sei que por trás pode ter uma história de luta, uma história de dor, uma história de trauma, uma história terrível que marca a vida daquela pessoa, e por isso ela é daquele jeito. E eu, obviamente, fui olhar para a história de Maria. E aí eu fui ler um pouquinho de Eusébio, que é um historiador da igreja. Fui ler um pouquinho de Clemente, que também escreveu um pouquinho da história. E eu fiz algumas descobertas sobre Maria, que eu não tinha a mínima ideia. Que a história de Maria tinha passado por esses eventos, que na realidade são eventos tristes. Por exemplo, o pai de Maria, segundo esses historiadores, se chamava Joaquim. E a sua mãe chamava Ana.
O pai dela já era bem idoso, sua mãe também, já de idade avançada quando tiveram Maria. E Joaquim era descendente de Davi, descendente direto de Davi. E sua mãe era descendente de Arão. Eles eram de uma família, vamos dizer assim, tradicional nos moldes judaicos. Não ter um filho significava muito nessa tradição. Não ter um filho ou uma filha, ou seja lá o que for, não ter alguém para contar a sua história, era um grande peso. Então aqui está um casal que sofre porque a sua dificuldade encontrou, uma dificuldade tremenda, encontrou a sua casa. Então um dia eles foram felizes, alegres por receber uma criança. Ou alguns vão dizer mais uma criança na sua velhice. E eles estão ali felizes, alegres, mas não puderam passar muito tempo com ela. Esses historiadores vão dizer que logo logo eles morreram. Bem na sua infância eles morreram. Nessa tradição existia um parente remidor. O parente remidor era um tio, um primo, alguém que assumia, nesse caso, a paternidade de um órfão. Podia ser uma criança, podia ser uma viúva, podia ser alguém que precisasse de um apoio familiar. E nesse caso, Maria precisava de uma referência, de pai, de mãe. Então aí ela se mudou para Nazaré. E lá está ela com os seus tios, provavelmente, e os seus tios estão ajudando Maria a conhecer mais sobre as coisas de Deus, as suas tradições, até o dia em que ela ia passar por uma cerimônia que para as meninas acontecia aos 12 anos, para os meninos acontecia aos 13 anos. Para as meninas essa cerimônia estava intimamente ligada com a sua primeira menstruação. Aos 12 anos, a menina passava por essa cerimônia, chamava Ber Mitzvah, que era a filha do mandamento, uma menina que obedecia então às leis, que observava as leis de Deus, que observava o ensino da palavra de Deus, alguém que decretava, o que falava a partir da sua vida, que amava a Deus através da sua palavra. E ela então era considerada uma mulher. Era muito comum nessa cultura os familiares se casarem. Então, provavelmente José ou era primo direto ou era um primo de segundo grau dela. Ele já tinha sido prometido a ela, ou ela tinha sido prometida a ele desde muito cedo. Então aqui está o pai de Jesus e a mãe de Jesus, passando por lutas, passando por dificuldades, por perdas, e olhando para o nosso contexto e fazendo um pouquinho de comparação conosco, com sofrimento. E o interessante é olhar para essas histórias, porque às vezes elas têm muito a ver com a minha e com a sua história. A história de Maria é uma história de sofrimento. Ela deve ter se perguntado várias vezes: por que comigo? Ou como as pessoas gostam de perguntar hoje, né? Para que comigo? Mas o interessante é que ela amou o Senhor, viveu para o Senhor, obedeceu o Senhor. Mas nos primeiros versículos que lemos, nós percebemos um pouquinho do seu coração. Veja comigo novamente 46 e 48, 46 a 48. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela usa duas palavras aqui que chamam muita atenção. A primeira palavra que eu gostaria de destacar é a palavra serva. A palavra serva vem de uma palavra grega que poderia ser traduzida também como escrava. Alguém completamente submisso, alguém completamente submisso à vontade do seu Senhor.
E o interessante é a outra palavra que ela conecta nesse poema, que é humildade. E quando nós pensamos em humildade com relação a Maria, é alguém que depende exclusivamente do Senhor. Perdeu seu pai, perdeu a sua mãe, está sendo cuidado por alguém que é da sua família, mas não nutre, não tem os mesmos sentimentos que um pai e uma mãe. Alguém que aprendeu a depender com as lutas da vida, única e exclusivamente do Senhor. Então nós olhamos para esse texto, olhamos para essa história e descobrimos uma verdade que precisa ser a verdade para a nossa vida. Os servos de Deus precisam aprender a depender do Senhor, com um coração humilde, para ouvir a sua voz, ouvir a sua direção, o seu direcionamento, o seu conselho, a sua palavra de exortação, as suas verdades, e aplicando cada uma delas na sua vida, na sua história, nos seus relacionamentos, nas suas lutas, nos seus sonhos. Maria aprendeu isso, e porque aprendeu a se encher de Deus, e a depender única e exclusivamente do Senhor, Deus a exaltou. Deus a exaltou. Uma humilde escrava, uma humilde serva, foi exaltada pelo Senhor. E essas palavras foram contadas por ela mesma a Lucas. Olha, Deus foi tão grandioso comigo, foi tão lindo, foi tão perfeito, que enquanto eu estava envolvido naquele sofrimento terrível, eu aprendi a depender do Senhor, e Deus me transformou em bem-aventurada. Bem-aventurada. Você está aprendendo com tudo isso que você está vivendo? Você está aprendendo com a sua história? Você está aprendendo com as lutas? Você está aprendendo a depender única e exclusivamente de Deus? Você está aprendendo a depender daquele que pode exaltar o seu nome, mas não para a sua glória, mas para a glória do nome dele? Você está aprendendo a depender única e exclusivamente de Deus nas suas lutas? Você está aprendendo a depender única e exclusivamente de Deus nas suas enfermidades? Você está aprendendo a depender única e exclusivamente de Deus na sua família, na sua casa, no desemprego, nos dias de luta? Você depende de Deus. Você tem colocado o joelho no chão, chorado na presença do Senhor, para que no momento oportuno Deus mesmo se revele com poder. Talvez Ele não vai fazer como fez com Maria, não vai enviar um anjo para falar com você, mas Ele vai falar com você, Ele vai falar com você. Eu lembro um dia, que eu estava no seminário, e estava me sentindo muito vazio, estava me arrumando para ir para a congregação que eu pastoreava, estava me sentindo muito vazio aquele dia. Eu falei: Deus, fala comigo, eu não posso falar com as pessoas sem o Senhor falar comigo. Orei dentro do ônibus, estava indo, morava numa região bem distante de onde eu cuidava de uma congregação, que por sinal era na maior favela do Pará. Thalita conhece lá o Guamá, né? Guamá é a maior favela do Pará, 200 mil habitantes. Eu estava lá no meio daquele negócio, era bala, faca e coisa arada, umas coisas meio estranhas. E aí eu sentadinho no ônibus, de repente eu começo a olhar ao meu redor, levanto os olhos e começo a ver coisas simples, mas tudo aquilo começou a falar comigo. Os pássaros que voavam entoavam como se fosse um cântico de adoração ao Senhor, e a minha vontade naquela hora era cantar junto com eles em adoração.
As pessoas que andavam na calçada, eu observando pela janela daquele ônibus, revelavam para mim que um milagre tinha acontecido aquele dia, porque aquelas pessoas dormiram e logo cedo encheram o seu pulmão de ar novamente, abriram seus olhos, recobraram a consciência e entenderam que tinham recebido um milagre de Deus. Mais um dia para se viver na presença de Deus. Quando nós abrimos o nosso ouvido, abrimos os nossos olhos e o nosso coração, Deus fala conosco. Então permita que Deus fale com você todos os dias. Permita que Deus fale com você agora. Esse é um coração humilde. Assim é ter um coração humilde. Alguém que está sempre aberto para ouvir a voz de Deus. Alguém que está desejando ouvir a voz de Deus. O ensino do seu mestre. A condução do seu mestre. O Senhor te toma e te leva para o centro da sua vontade. Para realizar a vontade dele na sua vida e através da sua vida. E quando isso acontece, as pessoas que estão ao seu redor verão em você um bem-aventurado, porque você ouviu a voz do seu Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois Ele atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O seu coração está aberto para ouvir a voz de Deus? Você tem sido servo ou tem desejado ser senhor? Você tem sido servo ao ponto de ouvir a voz do seu Senhor com humildade de coração? Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Esse é o ensino do Senhor para as nossas famílias, para a nossa casa, para aqueles que se dizem servos dEle. Mas o texto não acaba aí. Versículo 49 e 50, a palavra de Deus ainda nos diz: pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. O poderoso fez grandes coisas em meu favor. O poderoso viu o meu momento de sofrimento. O poderoso Deus viu a minha angústia. O poderoso viu a minha luta. O poderoso viu a minha solidão e fez grandes coisas em meu favor. Porque Ele viu também no meu coração um coração que o ama. Ele viu também no meu coração um coração que o adora. Ele viu também no meu coração um coração que serve a Ele com humildade e reconhecendo que a sua vontade precisa ser soberana sobre a minha vida. Um coração que o ama é um coração que se alegra em Deus. E a palavra de Deus no Salmo vai dizer que quando você se alegra em Deus, Ele realiza o que deseja o seu coração. Quando você se satisfaz em Deus, Ele realiza o que deseja o seu coração. Quando você sente prazer em Deus, na busca pelo Senhor, nas coisas de Deus, no reino de Deus, Ele realiza o que deseja o seu coração. O coração dessa menina era ter uma família. E eu digo menina, porque vários historiadores concordam que Maria teve o seu primeiro filho, Jesus, por volta dos seus 13, 14 anos. Uma menina. Uma menina. E é interessante porque ela é mencionada apenas 20 vezes no Novo Testamento. 7 vezes apenas ela fala
7 vezes. 7 vezes tem uma palavra de Maria, e aqui está uma das vezes. E o curioso é que Marcos vai mencioná-la apenas uma única vez. Em Marcos capítulo 6, versículo 3, uma única vez Marcos cita Maria pelo nome, chama Maria de Maria. Quando Jesus está pregando num lugar, e aí as pessoas ficam surpreendidas pelo seu ensino, as pessoas olham e falam assim: nossa, mas esse não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Os seus irmãos, Tiago, Judas, José e Simão e as suas irmãs não vivem aqui entre nós? Eles são surpreendidos pelo poder de Deus revelado em Jesus. Então essa menina sabia do que estava falando. Essa menina entendia claramente a ação de Deus e o poder de Deus se revelando através da vida dela. Quando Deus mesmo cuidou em todos os momentos, quando Deus mesmo se revelou a ela com amor, com cuidado, protegendo-a, ajudando a entender todos aqueles traumas, aquelas dificuldades da sua vida, ela pôde receber uma porção nova do amor de Deus. Ela pôde ser abraçada pelo Senhor. Ela pôde cuidar do seu filho e sentir nos seus braços o Salvador do mundo. Que coisa incrível! Alguém que era desprezada talvez, agora exaltada pelo próprio Senhor, porque tinha o coração humilde, um coração de servo, e amava a Deus de todo o seu coração. Amava a Deus com todas as suas forças. O texto ainda continua, versículo 51 em diante. A palavra de Deus nos diz: Ele realizou feitos poderosos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Um coração humilde, que ama Deus, mas também aqui nessa última parte desse cântico, desse poema, um coração que confia que o mesmo Deus que antes fez grandes coisas, é o Deus que hoje pode realizar coisas que os homens dizem que são impossíveis. O mesmo Deus que ajudou Abraão, Jacó, Isaac e outros homens de Deus no Antigo Testamento, se revelou a ela de uma maneira poderosa e realizou por ela coisas grandiosas, mas para isso ela precisava de um coração que confiava, que tinha fé, que cria no seu Deus, de verdade. Porque, por vezes, nós agimos como cristãos que não creem em um Deus todo-poderoso. Por vezes nós agimos como homens e mulheres que não creem de verdade em um Deus que pode fazer grandes coisas. Nós tentamos resolver as nossas questões, as nossas situações, tentamos solucionar os nossos problemas, tentamos de múltiplas formas consertar os nossos erros, assim gerando outros erros, mas se nós confiarmos em Deus, ouvirmos o seu conselho com o coração humilde, amando ao Senhor de todo o nosso coração e com toda a nossa força, brotará no nosso ser uma confiança sem igual, que nós chamaremos fé. Porque o justo vive pela fé.
O justo vive através da fé. E a fé, quando se manifesta, remove montanhas. Aqui está então uma mulher humilde, simples, mas que tem muita coisa para nos ensinar. Com as suas perdas, com as suas lutas, tem muita coisa para nos ensinar. Com aquilo que nós vivemos, que nos aproxima dela, mas também com aquilo que nós vivemos, que não tem muita coisa a ver com ela, mas que precisa ter, quando nós vivermos com um coração humilde, ouvindo a voz do Senhor, a direção do nosso Deus, e caminhando na direção que é a sua vontade, o centro da sua vontade. Essa caminhada em amor, em devoção, em piedade, buscando a presença de Deus todos os dias, coisas sobrenaturais acontecerão, porque a nossa fé, a nossa confiança será gigantesca em um Deus que nós não conseguimos nem calcular o seu tamanho. E aí o Brasil não será mais o mesmo, e as nossas passeatas vão ser ouvidas por Deus, porque junto com elas estão as orações de um povo que tem um coração humilde, que ama a Deus e que manifesta e pratica a sua fé todos os dias, através da oração. Antes de nós celebrarmos a ceia, eu queria orar por você, que talvez tenha olhado para a sua vida, para o seu coração, e tem também se perguntado: por que comigo? Para que comigo? Por que essas perdas? Por que essas lutas? Por que é tão difícil? E por causa dessas perguntas, o seu coração tem oscilado entre crer em um Deus Todo-Poderoso e duvidar da ação milagrosa de Deus. O seu coração tem oscilado entre crer em um Deus que pode todas as coisas e em crer em um Deus que tem seus limites, suas limitações. Mas hoje nós aprendemos com Maria que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, Deus está conosco. E por isso a nossa alma se alegra no Senhor. E o nosso espírito confia, tem fé, deposita no Senhor toda a confiança. Então eu quero orar por você que deseja receber da parte do Senhor esse recadinho de Deus. Mas não somente ouvir um recadinho, uma declaração de amor de Deus, mas também amá-lo em resposta ao amor que Ele sente por você. E ao manifestar esses sentimentos por Deus, crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode mudar a sua história, que pode mudar a história da sua família, que pode mudar a sua vida por completo. Ele é esse Deus. Ele é esse Deus Todo-Poderoso, que visitou Maria, que a exaltou, que a colocou num lugar de exemplo, de devoção, de fé, de amor, alguém que confiou em Deus e por ter confiado no Senhor, foi exaltada. Então, se você é essa pessoa que precisa desse toque do Senhor extraordinário, eu vou pedir para você se colocar de pé onde você está, e nós vamos orar agora, pedindo para que Deus também faça de você um exemplo de fé, um exemplo de confiança, um exemplo de amor. Faça de você e da sua casa um exemplo de experimentação do Senhor, um lugar onde Deus realizou milagres, um lugar onde Deus fez grandes coisas, e por isso a tua alma engrandece o Senhor, e o seu espírito se alegra em Deus, que é seu Salvador, porque Ele tem te chamado bem-aventurado, bem-aventurada, mas Ele também quer transformar você num instrumento nas suas mãos para a glória do seu nome. As lutas estão difíceis, as lembranças causam dor,
O sentimento de abandono às vezes invade o teu ser. Mas olhe para essa mulher. Olha a história dessa mulher. Veja o que Deus fez por ela. Ele quer fazer por você. Porque esse mesmo Deus que fez por ela, que a amou, que declarou o seu amor por ela, é o mesmo Deus que ama você, que te ama e declara o seu amor por você todos os dias. Então não desista de confiar nele. Não desista de crer nele. Deposite toda a sua fé e confiança no Senhor. Deposite toda a sua fé e confiança naquele que nunca esqueceu e nunca esquecerá de você. Nunca. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor registrou na Tua palavra a história, o cântico, um poema tão lindo de Maria. Uma mulher que sofreu, que passou lutas, que teve dificuldades, que perdeu seus pais, que foi cuidada por outras pessoas, que teve que casar muito cedo, porque talvez a sua família havia como um peso, quem sabe, que foi visitada pelo Senhor, e ao ser visitada pelo Senhor, teve a sua vida transformada. Uma mulher simples, humilde, uma serva do Senhor, comprometida com o teu reino e com o Senhor, mulher de dores, cujas lágrimas caíam ao chão no momento da sua oração. Deus, em nome de Jesus, aqui estão alguns que oram e choram, que lutam e às vezes vão para um lado e para o outro, titubeando na sua fé, perguntando a si mesmo: por que comigo? Por que agora? Por que com a minha família? Mas Deus, em nome de Jesus, o Senhor que não esqueceu de Maria, o Senhor que a exaltou, o Senhor que chamou-a de bem-aventurada, faça isso conosco também, que temos lutas, que temos dificuldades, que passamos por necessidades. Que o Senhor alegre a nossa alma, que a nossa vida esteja completamente conectada ao Senhor, que a nossa humildade para ouvir o Teu ensino, seja ele vindo através do Senhor ou da Tua palavra, seja ele vindo através de outras pessoas, que o nosso ouvido esteja atento para a Tua voz, Pai, para que o nosso coração se abra completamente para a Tua voz, afirmando e reafirmando todos os dias: eu estou com você, você não está sozinho, porque eu te amo. Não nos deixa esquecer isso. Então que o nosso coração seja um coração humilde, mas também que a nossa inclinação, que a nossa vida seja uma vida de dedicação e amor ao Senhor. Que a nossa dedicação reflita o amor que sentimos por Ti, Pai. Para que a nossa confiança e a nossa fé seja madura o suficiente para crer que o Senhor é o mesmo de ontem. O Senhor é o mesmo que fez grandes coisas, que criou o universo com o poder da Sua palavra. É o Deus que pode, com o poder da Sua palavra, mudar a história de todos nós que estamos reunidos aqui. Por isso, Deus, nós clamamos ao Senhor que transforme a nossa nação, com evidências tão claras de corrupção, com evidências tão claras de corrupção terrível. Deus, transforma o nosso país em nome de Jesus. Mas nós entendemos e sabemos que essa transformação tem que começar por nós. Quando retiramos da nossa história, da nossa vida também a corrupção. Por isso, Deus, molda-nos como um coração humilde, que Te ama e que confia plenamente no Senhor, para que as nossas orações removam montanhas, para que a nossa vida reflita a Tua presença,
e exalte a tua grandeza. Em nome de Jesus, abençoa cada família, abençoa cada pessoa que passa por lutas, por dificuldades. Abençoa cada filho, cada filha que agora coloca o seu coração, a sua história, a sua família nas mãos do Senhor, para que o nome do Senhor também seja exaltado, seja glorificado através destes teus filhos amados, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós adoramos a Deus agora com um coração conectado ao Senhor, ainda ouvindo a sua voz, refletindo sobre a nossa condição, para que juntos participemos desse memorial, que na realidade é um memorial de amor, é um memorial onde o Senhor declarou a cada um de nós que nos ama com um amor sem igual. Então aqueles que já foram batizados, que participam, que já testemunham, já testemunharam e continuam testemunhando de Jesus como seu único e suficiente Salvador, participam desse memorial com um coração alegre e grato, porque entendem, porque sabem que esse pão representa aquele corpo, e esse copinho de suco de uva representa aquele sangue derramado naquela cruz, por mim e por você. Então adore ao Senhor de todo o coração agora. Vamos todos ficar em pé. E à medida que você for recebendo os elementos, você senta, indicando que recebeu. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel.
Aleluia. Queria chamar o Diácono Torquato aqui e a Mônica, que está ali no back, mas vou pedir para a Mônica vir aqui. Esses dois irmãos têm me apoiado já, acho que uns 3, 4 anos, mais ou menos. Toda quarta-feira, no culto de quarta, liderando a música, liderando o ensino, o discipulado. E são pessoas que têm inspirado o meu coração a continuar tendo um coração humilde, um coração que ama Deus e um coração confiante. Por isso eles vão representar-nos agora, orando ao Senhor por esse símbolo, que na realidade é um símbolo de amor. Mas antes, eu gostaria de perguntar se alguém não recebeu
os elementos. Tem alguém que não recebeu? Levanta uma das suas mãos para os diáconos identificarem. Acho que todos receberam. Lembrando que ao centro ali teve alguém que levantou? Lá em cima alguém não recebeu. Se alguém tem dificuldade com glúten, perto da câmera central, nós temos uma bandeja ali com um pão, que você pode participar conosco também desse momento tão especial. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, vai nos dizer o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Quando nós olhamos para esse pequeno pedaço de pão, a nossa memória lembra do sacrifício de Jesus. Quando nós olhamos para esse pequeno pedaço de pão, a nossa vida é grata ao Senhor, porque nós sabemos que esse sacrifício foi um sacrifício de amor. Nós reconhecemos que esse sacrifício foi um sacrifício, uma entrega total, até a morte, e morte de cruz, para que eu e você pudéssemos servir ao nosso Deus, pudéssemos desfrutar das bênçãos do nosso Deus, buscar a sua presença e viver todos os dias conduzidos pelo Senhor. Então não é um simples pedaço de pão, é um memorial. Nos traz à memória uma grande declaração de amor. Então nós vamos orar agora, agradecidos a Deus pelo seu corpo que foi entregue por nós. E enquanto nós estivermos orando, você que está com o seu pedaço de pão nas mãos, você começa a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua história, por aquilo que Ele tem transformado na sua vida. E eu creio que Deus há de fazer grandes coisas ainda mais por você. Oremos todos juntos, agradecidos pelo corpo de Cristo. Paizinho querido, muito obrigada, Pai, por essa manhã em que a gente comemora e celebra a Tua morte, mas também a Tua ressurreição. Se hoje a gente está aqui, Paizinho, se hoje a gente tem livre acesso ao Senhor, foi por causa desse Teu ato tão maravilhoso na cruz. Obrigada, Deus, porque o Senhor poderia ter parado por ali, mas o Senhor continua ainda a nos abençoar, nos dando da Tua graça, realizando sonhos, ó Deus, Pai, curando feridas, curando os enfermos, trazendo paz. Muito obrigada, Paizinho. Louvado seja o Teu santo nome, porque nós temos livre acesso ao Senhor. Nós Te louvamos, Pai, pela nossa salvação. Obrigada, Paizinho. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Em gratidão, participemos dele todos. Ainda no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 25, a palavra de Deus nos diz: da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Quando nós olhamos para esse cálice, nós lembramos das gotas de sangue que caíram ao chão. Nós lembramos das lágrimas que foram derramadas por nós. Nós lembramos da grande declaração de amor de Jesus por mim e por você. Então, com o coração grato, oremos agora, agradecendo por aquilo que o Senhor tem feito na nossa casa, agradecendo por aquilo que o Senhor tem feito com a nossa família. Oremos todos juntos. Santo e bendito Deus,
Com o coração agradecido, Senhor, nós comparecemos diante do Teu trono, pedindo, Senhor, a misericórdia de cada dia para com as nossas vidas, senão nós seríamos consumidos. Toma-nos, Senhor, neste dia, nesta oportunidade, em que queremos, Senhor, renovar a nossa aliança contigo neste memorial. Toma-nos, Senhor, todos os dias. Nos coloca, Senhor, na concha da palma das Tuas mãos, livrando-nos, Senhor, dirigindo-nos, Senhor, todos os momentos das nossas vidas, das nossas famílias. É o que nós pedimos, no santo nome de Seu Filho Jesus. Amém. Participemos dele todos. Continue adorando o Senhor com um coração grato por tudo que Ele tem feito por nós e tudo que Ele há de fazer pela nossa casa. Vamos encerrar assim, fique de pé. Essa canção é uma oração e ao mesmo tempo é um canto de vitória. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma meu coração. Espírito Santo, toma o meu corpo. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus
Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é presente em nossas vidas. E nós clamamos em nome de Jesus, conduz-nos para nossas casas, para os nossos afazeres. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Que a graça, que a bondade, que a misericórdia do Senhor Jesus seja com todo o povo de Deus espalhado por toda essa terra. E as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Vai na graça de Jesus, que o seu domingo seja um domingo abençoado. Amém.